Entre gritos de dor e lágrimas, ela acreditava estar sozinha, até que a porta da sala se abriu e o homem que havia sido seu primeiro amor surgiu com as luvas de médico. Sim, era ele quem iria trazer sua filha ao mundo. Mas como chegaram a esse reencontro impossível? Por que ele voltou justamente agora? E o que acontecerá depois disso? Deixe o like agora, inscreva-se no canal e comente. Você acredita que o destino sempre dá uma segunda chance ao amor verdadeiro? O vento frio de junho batia contra as janelas do pequeno apartamento onde Marina guardava suas memórias mais doces e amargas. Seus dedos tremiam ao folhear o álbum de fotografias amarelado pelo tempo, parando sempre na mesma imagem. Ela e Rafael, abraçados debaixo do ipê amarelo da Praça Central, com sorrisos que pareciam capazes de desafiar qualquer tempestade. O cheiro do perfume masculino dele ainda parecia grudado naquela foto, mesmo depois de 16 anos. Como duas pessoas que se amavam tanto puderam se perder no tempo. Tudo começou quando Marina tinha apenas 19 anos e sonhava em ser professora. Ela trabalhava meio período na biblioteca da faculdade para pagar os estudos, organizando livros que cheiravam a conhecimento antigo e futuro promissor. Foi ali, entre as estantes empoeiradas de literatura, que Rafael apareceu pela primeira vez. Ele estava no segundo ano de medicina, com aqueles olhos castanhos intensos que pareciam ver através da alma das pessoas. Quando pediu ajuda para encontrar um livro de anatomia, Marina sentiu suas pernas bambas e o coração disparar como um tambor descontrolado. "Você poderia me ajudar? Estou perdido aqui no meio de tantos livros", disse ele, com aquela voz grave que fazia as palavras dançarem no ar. Marina engoliu em seco, sentindo o calor subir pelo pescoço. Suas mãos suaram ao tocar acidentalmente os dedos dele quando entregou o livro. Foi como receber um choque elétrico que percorreu todo o seu corpo, despertando algo que ela nem sabia que existia. Depois daquele primeiro encontro, Rafael começou a frequentar a biblioteca todos os dias, mesmo quando não precisava estudar. Ele ficava ali, fingindo ler, só para observar Marina trabalhando. Ela percebia o olhar dele queimando em suas costas, fazendo-a tropeçar nas próprias palavras, quando atendia outros estudantes. O aroma do perfume masculino dele, uma mistura de sândalo com algo adocicado, começou a se tornar familiar, como um abraço invisível que a envolvia toda vez que ele chegava. Uma tarde chuvosa de julho mudou tudo entre eles. Marina estava sozinha na biblioteca, organizando os livros devolvidos, quando a luz acabou durante uma tempestade. No meio da escuridão, ela ouviu passos se aproximando e sentiu uma mão segura tocar seu braço com delicadeza. Era Rafael. No escuro, ele sussurrou seu nome com uma ternura que fez seu coração quase explodir de emoção. Quando a luz voltou, eles estavam praticamente colados, respirando o ar um do outro, e foi impossível resistir. O primeiro beijo deles teve gosto de chuva e promessas eternas. A partir daquele momento, eles se tornaram inseparáveis. Rafael a esperava todos os dias depois do trabalho, e caminhavam juntos pelas ruas da cidade, conversando sobre sonhos, medos e planos para um futuro que parecia brilhar só para eles dois. Ele falava sobre sua paixão pela medicina, sobre como queria salvar vidas e fazer a diferença no mundo. Marina falava sobre sua vontade de ensinar, de plantar sementes de conhecimento nas mentes das crianças. Eles passavam horas debaixo do ipê amarelo da praça, ela deitada no colo dele, sentindo os dedos masculinos brincarem com seus cabelos enquanto faziam juras de amor eterno. Os fins de semana eram deles. Rafael a levava para pequenos restaurantes onde dividiam um prato de macarrão e sonhavam em voz alta sobre a casa que teriam, os filhos que criariam, as viagens que fariam pelo mundo. Marina se derretia quando ele falava do futuro, incluindo ela em cada plano, em cada palavra. A forma como ele olhava para ela,
como se fosse a coisa mais preciosa do universo, fazia com que ela se sentisse capaz de conquistar qualquer coisa. Mas nem todos aprovavam aquele amor. A mãe de Marina, Dona Conceição, uma mulher rígida que havia criado a filha sozinha depois da morte do marido, não via com bons olhos o relacionamento. Esse menino vem de família rica, Marina. Quando ele se formar, vai te esquecer e casar com alguém da classe dele. Não se iluda, minha filha, dizia, com aquela voz áspera que cortava como navalha. Marina tentava ignorar, mas as palavras da mãe plantavam sementes de insegurança em seu coração apaixonado. Do outro lado, a família de Rafael não escondia o desdém pela namorada do filho. Seus pais, médicos renomados da cidade, esperavam que ele se casasse com Amanda, filha de outros médicos, uma moça adequada que frequentava os mesmos círculos sociais. Durante um jantar tenso na casa dos pais dele, Marina se sentiu como um peixe fora d'água, observando os olhares de desaprovação e ouvindo comentários pontiagudos sobre sua origem humilde. A mãe de Rafael, Dona Helena, chegou a dizer na cara dela: "Você parece uma menina doce, querida, mas Rafael precisa de alguém que possa acompanhá-lo em sua carreira. Medicina é um mundo muito exigente." As pressões familiares começaram a envenenar o que antes era puro. Rafael ficava dividido entre o amor que sentia por Marina e a pressão constante da família. Ele começou a ficar mais distante, mais preocupado, e Marina sentia que estava perdendo-o aos poucos. Uma noite, debaixo do ipê amarelo, onde haviam se beijado pela primeira vez, ele segurou as mãos dela com força e disse, com os olhos marejados: "Marina, eu te amo mais do que tudo nesta vida. Mas não sei se somos capazes de vencer todos os obstáculos que estão surgindo." "Por que está falando assim?" perguntou ela, sentindo o coração se despedaçar em milhões de pedaços. "Pensei que o amor fosse mais forte que qualquer coisa." Rafael a beijou com desespero, como se quisesse guardar aquele momento para sempre na memória. "É forte, amor, mas às vezes não é o suficiente", sussurrou contra os lábios dela. A gota d'água veio quando Rafael foi aceito em um programa de residência médica em São Paulo. Uma oportunidade única que definiria toda a sua carreira. Seus pais deixaram claro, ou ele terminava com Marina e seguia para a capital com a bênção da família, ou perderia todo o apoio financeiro e emocional. Rafael passou noites em claro, caminhando pelas ruas escuras da cidade, lutando contra uma decisão que sabia que destruiria sua alma. Na última noite que passaram juntos, Marina percebeu que havia perdido a batalha. Rafael a abraçou com tanta força que ela mal conseguia respirar, e entre lágrimas silenciosas ele murmurou: "Eu vou embora amanhã, Marina, para São Paulo, e acho que é melhor a gente se despedir aqui." As palavras dele caíram sobre ela como pedras pesadas, esmagando todos os sonhos que haviam construído juntos. "Você está me abandonando?" perguntou ela com a voz quebrada. "Depois de tudo que vivemos, de tudo que prometemos." Rafael fechou os olhos, como se sentir dor fosse físico demais para suportar. "Não estou te abandonando. Estou tentando te proteger de uma vida de luta e sofrimento. Você merece alguém que possa te dar tudo, não alguém que terá que escolher entre você e a família todos os dias." Marina se afastou dele, sentindo a traição como um punhal no peito. "Você é um covarde, Rafael. Está escolhendo o caminho mais fácil e usando palavras bonitas para justificar." Ele tentou tocá-la, mas ela recuou. "Se você me amasse de verdade, lutaria por nós. Mas você preferiu a aprovação da sua família a construir uma vida comigo." Na manhã seguinte, Rafael partiu para São Paulo sem se despedir. Marina ficou parada na janela do apartamento, vendo o ônibus dele desaparecer na estrada empoeirada, levando junto toda a felicidade que ela conhecia.
Ela nunca esqueceu aquele primeiro beijo no meio da biblioteca escura, nem o cheiro do perfume dele grudado em suas roupas depois dos abraços longos debaixo do ipê amarelo. 16 anos se passaram desde então, e Marina nunca mais soube notícias de Rafael. Mas às vezes, nas noites solitárias, ela ainda sonhava com aqueles olhos castanhos que prometeram um amor eterno e depois simplesmente desapareceram, deixando apenas a memória doce e amarga de um primeiro amor que marcou para sempre sua alma. Os anos que se seguiram à partida de Rafael foram como caminhar por um deserto emocional. Marina se formou em pedagogia, mas cada conquista parecia vazia, sem alguém especial para compartilhar. Ela ensinava crianças na escola municipal, plantando sementes de conhecimento como sempre sonhou, mas voltava todas as noites para um apartamento silencioso onde as memórias ecoavam pelas paredes frias. O cheiro de café solitário pela manhã havia se tornado sua companhia mais fiel, junto com o som da chuva batendo na janela durante as madrugadas insones. Foi aos 32 anos que Marina conheceu Eduardo, um homem de negócios 10 anos mais velho, divorciado e aparentemente interessado em reconstruir a vida ao lado de alguém. Ele chegou como uma brisa suave depois de uma tempestade prolongada. Eduardo era diferente de Rafael em tudo. Cabelos grisalhos, olhos azuis calculistas, perfume amadeirado que cheirava a poder e ambição. Não despertava nela aquelas borboletas selvagens no estômago, mas oferecia algo que Marina havia esquecido como era ter: estabilidade e companhia. Durante os primeiros meses juntos, Eduardo se mostrou atencioso e generoso. Levava Marina para restaurantes elegantes onde ela se sentia deslocada entre garçons formais e cardápios em francês. Ele falava sobre seus negócios no ramo imobiliário, sobre apartamentos de luxo e investimentos que renderiam milhões. Marina o escutava em silêncio, pensando como aquele mundo era distante dos seus sonhos simples de formar uma família e ser feliz. Quando ele a beijava, ela fechava os olhos e tentava sentir algo além da sensação morna de lábios que se encontravam por obrigação social. Você deveria largar esse emprego de professora, dizia Eduardo, passando os dedos pelos cabelos dela enquanto jantavam em sua cobertura moderna. Posso te sustentar. Você não precisa trabalhar com crianças barulhentas ganhando uma miséria. Marina sentia um aperto no peito toda vez que ele desvalorizava seu trabalho. Ensinar era mais que uma profissão para ela, era sua forma de deixar o mundo um pouquinho melhor. Mas Eduardo não entendia essa paixão, assim como não entendia por que ela preferia um filme em casa a eventos sociais pomposos. Depois de 8 meses de relacionamento, Marina descobriu que estava grávida. Suas mãos tremeram ao segurar o teste de farmácia no banheiro pequeno do seu apartamento. 2 linhas rosa que mudaram tudo em questão de segundos. O coração disparou, não de alegria, mas de um medo paralisante. Como contaria para Eduardo, eles nunca haviam falado seriamente sobre filhos, apenas comentários vagos sobre talvez no futuro. Marina se olhou no espelho, vendo uma mulher de 33 anos que estava prestes a se tornar mãe solteira, porque no fundo do coração ela sabia exatamente qual seria a reação dele. Quando finalmente reuniu coragem para contar, Eduardo estava bebendo uísque na varanda da cobertura, olhando a cidade lá embaixo como um rei observando seus domínios. Eduardo, preciso te contar uma coisa importante, disse Marina com a voz trêmula. Ele se virou, e pela primeira vez ela viu frieza total naqueles olhos azuis. Estou grávida, sussurrou, esperando qualquer reação que não fosse indiferença. Eduardo ficou em silêncio por longos minutos, girando o copo de uísque entre os dedos. Quando finalmente falou, suas palavras cortaram Marina como lâminas afiadas. Marina, você sabe que eu não quero mais filhos.
Já tenho 2 do meu primeiro casamento que mal vejo. Pensei que tivéssemos deixado isso claro. Ela sentiu o chão desabar sob seus pés. Mas aconteceu, Eduardo. É nosso bebê, murmurou, tocando instintivamente a barriga ainda lisa. Não, Marina, é seu bebê. Eu não posso assumir essa responsabilidade agora. Minha empresa está em expansão. Tenho compromissos, uma vida estruturada. Uma criança não faz parte dos meus planos. A crueldade fria de suas palavras atingiu Marina como socos no estômago. Eduardo nem ao menos a olhava nos olhos enquanto destruía todos os sonhos dela com algumas frases calculistas. Você está me abandonando? Perguntou ela, sentindo as lágrimas quentes escorrerem pelo rosto. Como uma pessoa pode ser tão fria? Eduardo suspirou com impaciência, como se ela fosse uma criança teimosa, interrompendo reuniões importantes. Não estou abandonando ninguém. Estou sendo honesto. Você pode resolver isso de várias formas. Eu posso até ajudar financeiramente se você decidir não ter o bebê. Marina se levantou tão bruscamente que quase perdeu o equilíbrio. A sugestão dele a deixou nauseada, não apenas pela gravidez, mas pela descoberta de estar dividindo a cama com alguém capaz de tamanha frieza. Jamais faria isso, disse entre dentes cerrados. E jamais precisarei da sua ajuda suja. Eduardo deu de ombros, como se ela tivesse recusado uma oferta comercial qualquer. Então você sabe onde me encontrar se mudar de ideia. Marina saiu da cobertura naquela noite, sabendo que nunca mais voltaria. Durante semanas que se seguiram, Eduardo nem ao menos ligou para saber como ela estava. O silêncio dele foi mais eloquente que qualquer palavra. Ela estava completamente sozinha. De volta ao seu apartamento modesto, Marina se olhava no espelho todas as manhãs, vendo a barriga crescer devagar, enquanto planejava como seria criar uma criança sem pai, sem apoio, com o salário apertado de professora. As náuseas matinais eram nada perto da enjoada que sentia ao pensar no futuro incerto. Marina passava noites acordada, a mão na barriga, conversando baixinho com o bebê que crescia dentro dela. É só nós dois agora, pequeno, sussurrava no escuro. Mas prometo que você terá todo o amor do mundo. Vou ser mãe e pai ao mesmo tempo, se for preciso. O bebê respondia com pequenos chutes que pareciam dizer que entendia. Os comentários maldosos da vizinhança começaram quando a gravidez ficou óbvia. Dona Aparecida, a fofoqueira oficial do prédio, não perdia a oportunidade de fazer comentários pontiagudos no elevador. Que pena, né, Marina? Uma moça tão educada, mas acabou igual às outras, grávida e abandonada. Marina apertava as mãos, até as unhas cravarem nas palmas, mas respondia sempre com educação forçada. Por dentro, sentia vontade de gritar que ser mãe solteira não era motivo de vergonha, mas sim de coragem. Na escola onde trabalhava, alguns pais começaram a fazer comentários sussurrados sobre a professora solteira grávida estar dando exemplo ruim para as crianças. A diretora, Dona Ruth, uma senhora conservadora, chamou Marina para uma conversa desconfortável. Marina, você sabe que eu te valorizo como profissional, mas alguns pais estão questionando sua situação. Talvez seja melhor você tirar licença mais cedo, sugeriu, sem conseguir olhar diretamente nos olhos dela. Marina sentiu o mundo desabar mais uma vez. Não bastasse estar enfrentando a gravidez sozinha, ainda precisava lidar com o preconceito disfarçado de preocupação. Dona Ruth, minha vida pessoal não interfere na qualidade do meu trabalho. As crianças me adoram e meus métodos de ensino são eficazes, respondeu, tentando manter a dignidade em meio à humilhação. As noites se tornaram seu refúgio. Marina desenvolveu o hábito de tomar banhos mornos longos, deixando a água aquecer os músculos doloridos das costas enquanto conversava com o bebê.
Você vai ser forte, meu amor. Vai crescer sabendo que foi muito desejado, mesmo que seu pai seja um covarde. Dizia, acariciando a barriga redonda. O cheiro do sabonete de erva doce se tornou seu aroma preferido, lembrando-a de que coisas simples ainda podiam trazer conforto. Aos 7 meses de gravidez, Marina enfrentou sua primeira emergência médica. Uma noite, acordou com dores intensas na barriga e sangramento leve. Com as mãos tremendo, ligou para o táxi e foi sozinha para o hospital, rezando baixinho para que nada grave estivesse acontecendo com seu bebê. Na sala de emergência, rodeada de enfermeiras e médicos desconhecidos, ela se sentiu mais sozinha do que nunca. Ninguém segurava sua mão enquanto faziam os exames. Ninguém a tranquilizava quando o médico demorava para dar notícias. Felizmente, foi apenas um susto, disse o médico plantonista, um homem jovem com olhos gentis. Mas você precisa de mais repouso e menos estresse. Tem alguém que pode te ajudar em casa? Marina balançou a cabeça negativamente, sentindo as lágrimas ameaçarem transbordar. Não, doutor. Estou sozinha mesmo. O médico a olhou com compaixão genuína. Então cuide-se em dobro, senhora Marina. Seu bebê precisa de você forte e saudável. Durante as madrugadas solitárias do último trimestre, Marina escrevia cartas para o bebê que estava para nascer. Contava sobre seus sonhos, sobre o amor que sentia crescer junto com a barriga, sobre a determinação de ser a melhor mãe possível, mesmo sem experiência. Meu pequeno milagre, escrevia com letra caprichada. Você vai nascer em um mundo que nem sempre será gentil, mas terá uma mãe que te amará incondicionalmente. E quem sabe, algum dia, o destino não nos surpreenda com alguém especial para completar nossa família pequena. Nunca imaginava que essas palavras escritas no silêncio da madrugada se tornariam quase proféticas e que o destino estava preparando um reencontro impossível que mudaria tudo para sempre. Por enquanto, Marina se preparava para enfrentar o parto da mesma forma que havia enfrentado toda a gravidez. Sozinha, mas determinada a dar o melhor de si para o bebê que chegaria em breve, transformando para sempre sua vida vazia em algo cheio de propósito e amor verdadeiro. O relógio marcava 3h20 da madrugada, quando Marina acordou com uma dor aguda atravessando sua barriga como uma onda violenta. Ela havia aprendido a diferenciar os falsos alarmes das últimas semanas, mas aquela sensação era diferente, mais profunda, mais real. Levou a mão trêmula até a barriga endurecida e sentiu outro aperto que a fez gemer baixinho no silêncio sufocante do quarto. O lençol estava úmido embaixo dela, e quando acendeu o abajur, percebeu que a bolsa havia rompido. Era a hora. Seu bebê estava chegando e ela estava completamente sozinha. Com as pernas bambas, Marina tentou se levantar da cama, mas outra contração a derrubou de joelhos no chão frio. A dor era indescritível, como se seu corpo estivesse sendo partido ao meio por mãos invisíveis e cruéis. Ela se agarrou à beirada do colchão, respirando em ofegadas curtas, lembrando vagamente das aulas de preparação para o parto sobre técnicas de respiração que agora pareciam completamente inúteis diante da intensidade do sofrimento real. Calma, Marina. Você precisa se acalmar e pensar, disse para si mesma em voz alta, tentando desesperadamente manter algum controle sobre o pânico que ameaçava dominá-la. Conseguiu alcançar o telefone na mesinha de cabeceira e, com dedos escorregadios de suor frio, discou para o serviço de emergência. Sua voz saiu quebrada, entre gemidos de dor. Por favor, preciso de uma ambulância urgente. Estou em trabalho de parto e sozinha. A operadora do outro lado da linha mantinha um tom profissional e tranquilizador, mas Marina mal conseguia prestar atenção nas instruções. Cada palavra era interrompida por novas ondas de dor que vinham em intervalos cada vez menores.
A ambulância está a caminho, senhora. Tente manter a calma e respire profundamente. Quanto tempo entre as contrações? Marina olhou para o relógio, mas os ponteiros dançavam em sua visão turva. Não sei. Acho que uns 3 minutos. Está doendo muito, gemeu, sentindo o suor escorrer pela testa. Enquanto esperava a ambulância, que parecia demorar uma eternidade, Marina arrastou-se até o banheiro, deixando um rastro molhado pelo chão de madeira. Olhou-se no espelho e mal reconheceu o reflexo que a encarava. Cabelos grudados na testa suada, olhos arregalados de medo, mãos tremendo incontrolavelmente. "Você consegue", sussurrou para a imagem pálida no espelho. "Você é forte, sempre foi." Mas a voz interior que tentava encorajá-la era abafada pelo terror crescente de passar por aquilo sozinha. Outra contração violenta a fez dobrar sobre a pia, as unhas arranhando a porcelana fria, enquanto um grito rasgado escapava de sua garganta. Naquele momento de dor insuportável, pensou em sua mãe, já falecida há 5 anos, que deveria estar ali segurando sua mão. Pensou em Eduardo, o covarde que a abandonou quando mais precisava. E por um breve segundo de fraqueza, pensou em Rafael, no primeiro amor que partiu levando consigo todos os sonhos de família que ela construíra quando jovem. O som da sirene da ambulância cortando a madrugada silenciosa trouxe um alívio momentâneo. Marina conseguiu se arrastar até a porta do apartamento e abri-la antes que os paramédicos precisassem arrombá-la. 2 homens e uma mulher entraram rapidamente, trazendo consigo o cheiro forte de álcool e desinfetante hospitalar que fez seu estômago revirar. "Está tudo bem, senhora. Vamos cuidar de você agora", disse a paramédica, uma mulher morena de olhos bondosos que imediatamente se ajoelhou ao lado de Marina. Ser carregada na maca escada abaixo foi uma experiência humilhante e aterrorizante. Marina viu as portas dos vizinhos se entreabrirem, rostos curiosos espiando a cena dramática da madrugada. Dona Aparecida estava lá, claro, com seu roupão florido e bigudis na cabeça, fazendo o sinal da cruz como se presenciasse uma tragédia anunciada. "Coitada, sozinha desse jeito", ouviu a vizinha comentar em voz alta o suficiente para que todos escutassem. Marina fechou os olhos com força, tentando bloquear a vergonha que se somava à dor física. Dentro da ambulância, as luzes fluorescentes eram ofuscantes e o cheiro de medicamentos se intensificava. A paramédica verificava seus sinais vitais, enquanto fazia perguntas que Marina mal conseguia responder, entre as contrações que agora vinham praticamente sem intervalo. "Tem alguém que possamos ligar? Marido, companheiro, familiar?" Marina balançou a cabeça, sentindo lágrimas quentes escorrerem pelas têmporas. "Não tem ninguém", sussurrou, e aquelas 3 palavras continham todo o peso da solidão que a acompanhava há meses. A viagem até a clínica de maternidade foi um borrão de dor e luzes da cidade passando rapidamente pela janela estreita da ambulância. Marina se agarrava às grades laterais da maca, mordendo o lábio inferior até sentir gosto de sangue. Cada buraco na rua, cada curva fechada, tudo intensificava o sofrimento que parecia não ter fim. Ela se pegou fazendo promessas insanas ao universo. Se sobrevivesse àquilo, seria a melhor mãe do mundo. Nunca mais se envolveria com homens. Dedicaria cada segundo ao bebê que lutava para nascer. Quando finalmente chegaram à clínica, o movimento frenético ao seu redor aumentou o pânico de Marina. Enfermeiras apareceram de todos os lados, gritando instruções médicas que ela não compreendia, empurrando a maca pelos corredores brancos e assépticos que cheiravam fortemente a desinfetante e sofrimento alheio. As luzes do teto passavam rapidamente sobre sua cabeça como estrelas em velocidade, e ela teve a sensação surreal de estar flutuando em direção a um destino desconhecido e assustador. Na sala de pré-parto, ajudaram Marina a trocar de roupa.
vestindo-a com um avental hospitalar azul claro que abria atrás, expondo sua vulnerabilidade completa. O tecido áspero do avental arranhou sua pele sensível, e ela tremeu não apenas de frio, mas de medo absoluto. Uma enfermeira conectou monitores em sua barriga e o som rápido dos batimentos cardíacos do bebê ecoou pela sala, lembrando Marina de que não estava completamente sozinha naquela batalha. A dilatação está em 6 centímetros, informou a enfermeira depois de um exame doloroso, que fez Marina gritar. O bebê está encaixado e descendo bem. Não vai demorar muito agora. Marina tentou encontrar conforto naquelas palavras, mas tudo que conseguia sentir era terror crescente. 6 centímetros significava que ainda faltavam 4. E se cada centímetro doía daquela forma absurda, como sobreviveria ao que estava por vir? Elas a transferiram para a sala de parto, um ambiente gelado iluminado por luzes cirúrgicas potentes que pareciam interrogatórios. Marina foi ajudada a subir na cama de parto e suas pernas foram posicionadas nos estribos frios de metal. Nunca em sua vida havia se sentido tão exposta, tão vulnerável, tão completamente à mercê de circunstâncias, além de seu controle. Olhou ao redor da sala vazia, exceto pelas 2 enfermeiras que preparavam instrumentos cirúrgicos e equipamentos médicos, e o peso da solidão a esmagou como uma pedra gigantesca. "Onde está o médico?" perguntou Marina com voz desesperada, agarrando o braço da enfermeira mais próxima. Outra contração brutal a interrompeu, arrancando um grito que ecoou pelas paredes brancas. "Ele está sendo chamado, querida. Chegará a qualquer momento", respondeu a enfermeira com paciência profissional. Mas Marina via nos olhos dela a mesma preocupação que sentia. O bebê não esperaria muito mais. Marina apertou os lençóis hospitalares com tanta força que seus dedos ficaram brancos. O tecido áspero ficou encharcado de seu suor, enquanto ela lutava contra cada onda de dor que ameaçava parti-la ao meio. Entre uma contração e outra, ela olhava fixamente para a porta da sala de parto, esperando que o médico aparecesse para assumir o controle daquela situação que escapava rapidamente de suas mãos. Cada segundo que passava parecia uma eternidade, e o pânico crescia como uma criatura viva dentro de seu peito. "Eu não consigo fazer isso sozinha", chorou Marina, virando o rosto para o lado e deixando as lágrimas molharem o travesseiro fino do hospital. O gosto salgado das lágrimas se misturava com o sabor metálico do medo em sua boca seca. Uma das enfermeiras acariciou seus cabelos encharcados de suor com gentileza maternal. "Você é mais forte do que imagina, Marina. Seu corpo sabe o que fazer. Confie nele." Mas Marina não confiava em nada naquele momento. Ela apertou os olhos com força e pensou: "Ninguém está aqui por mim. Ninguém segura minha mão. Ninguém me diz que vai ficar tudo bem. Estou completamente sozinha no momento mais importante da minha vida." A solidão não era apenas emocional. Era física, palpável, sufocante como uma coberta pesada sobre seu rosto, impedindo-a de respirar. Foi então que a porta da sala de parto se abriu bruscamente. Marina ouviu passos rápidos e seguros se aproximando. Sentiu a presença de alguém entrando com autoridade e competência. Uma voz masculina começou a dar instruções às enfermeiras, e havia algo naquele tom grave que fez seu coração pular uma batida, mesmo em meio à dor. Mas Marina estava com os olhos fechados, respirando ofegante, tentando sobreviver à próxima contração que já se aproximava como uma tsunami prestes a destruir tudo em seu caminho. "Boa noite, Marina. Sou o Dr. Rafael Andrade e vou ajudá-la a trazer seu bebê ao mundo com segurança", disse a voz, agora mais próxima, e o mundo de Marina parou completamente. Seus olhos se abriram lentamente, o coração disparado não mais pela dor do parto, mas pelo choque absoluto do impossível que estava acontecendo. Não podia ser ele.
Mas quando seus olhos finalmente focaram no rosto do médico, inclinado sobre ela, com aqueles mesmos olhos castanhos que a assombravam há 16 anos, Marina percebeu que o destino tinha um senso de humor cruel e inesperado. O tempo pareceu congelar naquele instante impossível. Marina piscou várias vezes, certa de que a dor do parto estava fazendo sua mente pregar peças cruéis. Mas não era ilusão. Ali estava ele, Rafael, usando jaleco branco impecável, estetoscópio pendurado no pescoço. Cabelos ligeiramente grisalhos nas têmporas que apenas acrescentavam distinção ao rosto que ela conhecia tão bem. Os mesmos olhos castanhos profundos, agora com pequenas rugas nos cantos que delatavam os anos vividos. O perfume masculino dele, mesmo misturado aos cheiros hospitalares, era inconfundível. Aquele aroma que perseguiu seus sonhos durante 16 anos de saudade e mágoa. Rafael segurava a prancheta com o prontuário dela, os olhos percorrendo as informações médicas com concentração profissional. Ainda não havia olhado diretamente para o rosto de Marina. Ela o observava em choque absoluto, a boca entreaberta, esquecendo momentaneamente até mesmo da dor que rasgava seu corpo. Como era possível? De todos os médicos plantonistas naquela madrugada, de todas as clínicas da cidade, o destino havia conspirado para trazer exatamente ele para aquela sala. Marina Oliveira Santos, 35 anos. Primeira gestação, sem complicações aparentes durante o pré-natal. Rafael lia em voz alta para as enfermeiras, sua voz mantendo o tom profissional e distante de quem revisava apenas mais um caso clínico. Ele se aproximou da cama, lavando as mãos na pia lateral, com movimentos precisos e mecânicos. Marina sentiu cada músculo de seu corpo tenso, dividida entre a dor física do parto e o choque emocional devastador daquele reencontro. Quando Rafael finalmente se virou e seus olhos encontraram os dela pela primeira vez, ele parou completamente. A prancheta quase escorregou de suas mãos. Seu rosto, antes concentrado e sereno, perdeu toda a cor em questão de segundos. Os lábios se abriram como se fosse dizer algo, mas nenhum som saiu. Marina viu nos olhos dele o mesmo choque que sentia, o mesmo turbilhão de emoções atravessando seu rosto como relâmpagos em tempestade. "Marina", sussurrou ele tão baixo que apenas ela pôde ouvir. A voz dele tremeu ao pronunciar seu nome, carregada de descrença e de algo mais profundo que ela não conseguia decifrar. 16 anos de silêncio cabiam naquelas 2 sílabas. Todas as palavras não ditas, todas as cartas nunca escritas, todos os pensamentos guardados em cantos escuros da memória explodiram naquele simples sussurro. "Rafael", Marina respondeu, e sua própria voz soou estranha aos seus ouvidos, quebrada não apenas pela dor física, mas pelo peso emocional esmagador daquele momento. Uma lágrima solitária escorreu por seu rosto, e ela não sabia se era pela contração que se aproximava ou pelo absurdo cruel daquele reencontro nas circunstâncias mais vulneráveis possíveis. O profissionalismo médico de Rafael brigou contra a emoção pessoal em seu rosto por longos segundos. Marina viu a luta interna refletida em seus olhos. O médico treinado para manter distância emocional versus o homem que acabara de reencontrar seu primeiro amor na situação mais improvável imaginável. Ele respirou fundo, fechou os olhos brevemente, e quando os abriu novamente, havia recuperado parte da compostura profissional, embora Marina pudesse ver suas mãos tremerem ligeiramente. Eu não sabia que você estava aqui, na minha cidade", disse Rafael, sua voz ainda carregada de emoção mal contida. "Quando foi que você voltou?" Marina quase riu da absurdidade daquela conversa educada no meio de uma sala de parto, como se fossem velhos conhecidos encontrando-se casualmente em um café. "Eu nunca saí, Rafael. Você é quem partiu, lembra?" respondeu ela, sem conseguir disfarçar a amargura que pingava de cada palavra.
Outra contração violenta interrompeu qualquer resposta que Rafael pudesse dar. Marina gritou, seu corpo se curvando na cama, enquanto a dor a consumia completamente. Imediatamente, o médico nele assumiu o controle. Rafael se moveu com rapidez e eficiência, posicionando-se entre as pernas dela para verificar a dilatação. Suas mãos, mesmo através das luvas cirúrgicas, eram surpreendentemente gentis, um contraste marcante com a firmeza profissional de seus movimentos. Você está com 8 centímetros de dilatação, informou ele, olhando diretamente nos olhos dela pela primeira vez desde o reconhecimento. Falta pouco agora, Marina. Você está se saindo muito bem. Havia algo na forma como ele disse seu nome, uma ternura cuidadosa misturada ao profissionalismo médico que fez o coração dela apertar dolorosamente. Como aquele homem podia estar ali, sendo gentil e encorajador, depois de tê-la abandonado todos aqueles anos atrás? Eu não quero você aqui, Marina disse entre dentes cerrados, surpreendendo a si mesma com a crueza de suas palavras. Chame outro médico, qualquer um, menos você. Rafael congelou, e Marina viu a dor atravessar seu rosto como um tapa. Ele abriu a boca para responder, mas uma das enfermeiras interveio. Marina, não há outro obstetra disponível neste momento. O Dr. Andrade é o melhor que temos aqui. Você está em boas mãos. Boas mãos? Marina quase riu histericamente. Essas mesmas mãos me soltaram 16 anos atrás e nunca mais voltaram. Rafael fechou os olhos por um momento, absorvendo o golpe de suas palavras. Quando os abriu, havia determinação misturada à dor. Marina, eu entendo sua raiva. Entendo que você não queira minha presença aqui. Mas seu bebê precisa nascer, e precisa nascer bem. Depois que tudo isso acabar, você pode me odiar o quanto quiser. Mas agora preciso que você confie em mim como médico, não como o homem que te magoou. As palavras dele eram lógicas, racionais, mas Marina sentia-se presa em um pesadelo cruel. Como confiar no homem que havia partido seu coração em pedaços? Como deixá-lo ver sua vulnerabilidade máxima, trazer seu bebê ao mundo, quando ele havia sido incapaz de ficar ao seu lado quando ela era jovem e precisava dele? Outra contração respondeu por ela, arrancando qualquer escolha de suas mãos. A dor era tão intensa que Marina gritou, agarrando os lençóis com desespero. Rafael segurou sua mão com firmeza, seus dedos entrelaçando-se aos dela com uma familiaridade assustadora. Respire, Marina. Assim comigo. Inspire profundamente pelo nariz, expire pela boca, instruiu, sua voz baixa e calma penetrando através da névoa de dor. Marina o obedeceu instintivamente, seus olhos presos aos dele enquanto respiravam juntos. Por um momento surreal, o mundo ao redor desapareceu. As enfermeiras, os equipamentos médicos, até mesmo a dor se tornou distante. Existiam apenas eles dois, respirando em sincronia, como se os 16 anos de separação nunca tivessem acontecido. É isso, você está indo muito bem, encorajou Rafael, apertando suavemente sua mão. Eu sei que é difícil, sei que dói mais do que você imaginava possível, mas você é forte, Marina, sempre foi. As palavras dele carregavam camadas de significado que iam muito além do contexto médico. Marina sentiu lágrimas quentes escorrerem por suas têmporas e não sabia mais se chorava de dor física ou emocional. Por que você voltou? Perguntou ela quando a contração finalmente passou, deixando-a ofegante e exausta. Por que logo agora, depois de tanto tempo? Rafael soltou sua mão para verificar novamente a dilatação, mas Marina viu suas mandíbulas se apertarem antes de responder. Voltei há 6 meses. Meu pai adoeceu e precisava de mim. Assumi a clínica que ele sempre sonhou que eu assumisse. Então você voltou por ele. Não por escolha própria, Marina disse, e não era uma pergunta. Rafael a olhou intensamente, seus olhos castanhos nadando em emoções que ela não conseguia mais decifrar.
Não voltei apenas por ele, Marina. Voltei porque São Paulo nunca foi minha casa de verdade. Eu tentei construir uma vida lá. Tentei ser feliz, mas... Ele parou, como se percebesse que estava dizendo coisas demais em um momento inadequado. Mas o quê? Insistiu Marina, mesmo sabendo que estava torturando a ambos com aquela conversa impossível. Mas nunca consegui esquecer certas coisas, certas pessoas. Rafael confessou em voz baixa, seus olhos não se desviando dos dela. Marina sentiu seu coração disparar perigosamente. Não podia lidar com aquilo agora. Não quando estava prestes a dar à luz. Não quando cada fibra de seu ser estava focada em sobreviver àquela provação. 9 centímetros, anunciou Rafael após outro exame. Marina, na próxima contração, quero que você comece a fazer força. Seu bebê está pronto para nascer. Marina assentiu, o pânico voltando com força total. Fazer força significava que o momento final havia chegado, e ela teria que confiar completamente naquele homem que havia despedaçado sua vida jovem. O universo tinha um senso de humor perverso demais. A próxima contração veio como uma onda gigantesca. Agora, Marina, faça força, comandou Rafael, e ela obedeceu, empurrando com cada grama de energia que ainda restava em seu corpo exausto. O esforço era sobre-humano, uma queimação que se espalhava por cada músculo. Muito bem, continue, eu estou vendo a cabeça do bebê, encorajou Rafael. E pela primeira vez Marina ouviu emoção genuína, quebrando sua voz profissional. Eu não consigo mais, gritou Marina quando a contração passou, deixando-a completamente esgotada. Não tenho mais forças. Rafael subiu até ficar ao lado de seu rosto, segurando ambas as mãos dela com firmeza. Olhe para mim, Marina. Olhe nos meus olhos, ordenou suavemente. Ela obedeceu, encontrando aquele olhar que conhecia desde os 19 anos. Você é a mulher mais forte que já conheci. Se há alguém capaz de fazer isso, é você. E eu vou estar aqui, do seu lado, até o final. Não vou te abandonar agora. As palavras dele ressoaram em algum lugar profundo de sua alma ferida. Não vou te abandonar agora. Diferente de antes. Diferente daquela manhã, há 16 anos, quando ele partiu sem se despedir. Marina assentiu, reunindo forças que nem sabia possuir. Na próxima contração, ela empurrou com tudo que tinha, gritando alto o suficiente para que todo o hospital ouvisse. A cabeça está saindo. Mais uma vez, Marina. Você consegue! Gritou Rafael, de volta à sua posição. Marina fez força novamente, sentindo seu corpo se partir, e então ouviu o som mais lindo do universo. O choro alto e indignado de seu bebê enchendo a sala de parto. Ela caiu de volta na cama, soluçando de alívio e exaustão, enquanto ouvia Rafael dizer com voz embargada: é uma menina, uma linda menina. Marina estendeu os braços trêmulos, desesperada para segurar sua filha, mas viu Rafael cortando o cordão umbilical com mãos que tremiam visivelmente. Ele limpou a bebê com cuidado infinito, e quando finalmente a trouxe para os braços de Marina, ela percebeu que havia lágrimas escorrendo pelo rosto dele. O médico profissional e distante havia desaparecido completamente, substituído pelo homem emocionado, segurando o milagre da vida que acabara de ajudar a trazer ao mundo. Seus olhos se encontraram sobre a cabecinha da bebê que chorava nos braços de Marina. E naquele momento carregado de significados impossíveis, ela viu nos olhos dele algo que a assustou profundamente. Não era apenas emoção profissional de um médico. Era algo muito mais pessoal, muito mais perigoso. E Marina percebeu, com um aperto doloroso no coração, que aquela madrugada impossível era apenas o começo de algo que mudaria tudo novamente. A bebê descansava no peito de Marina, sua respiração pequena e ritmada, criando um calor reconfortante contra a pele suada da mãe.
Marina acariciava os cabelos escuros e úmidos da filha, maravilhada com aquele ser minúsculo que havia acabado de conhecer, mas que já amava com uma intensidade assustadora. Cada detalhe era perfeito. Os dedinhos enrugados, o narizinho arrebitado, as bochechas rosadas ainda manchadas de vernix. Era seu milagre, sua razão de existir dali para frente. Rafael observava mãe e filha a uma distância segura, terminando os procedimentos médicos pós-parto com movimentos mecânicos, enquanto seus olhos voltavam constantemente para aquela cena que o tocava de formas que ele não estava preparado para sentir. Havia algo naquela imagem que apertava seu peito com força brutal. Marina, a mulher que ele amou quando não sabia o que era amor de verdade, agora era mãe. E ele havia sido o instrumento que trouxera aquela criança ao mundo, testemunhando o momento mais sagrado e vulnerável da vida dela. Preciso levá-la para os primeiros exames, disse Rafael suavemente, quebrando o silêncio da sala onde apenas o som dos monitores médicos ecoava. Marina apertou instintivamente a bebê contra seu peito, um gesto protetor que não passou despercebido por ele. Vai ser rápido. Apenas alguns procedimentos de rotina. Pesagem, medição, verificação dos reflexos. Depois eu a trago de volta para você, explicou, estendendo os braços com cuidado. Marina hesitou, seus olhos indo da filha para Rafael e de volta. Confiar nele com o que tinha de mais precioso parecia impossível depois de tudo. Mas a exaustão física e emocional venceu sua resistência. Com mãos trêmulas, entregou a bebê embrulhada na manta hospitalar azul clara. Os dedos deles se tocaram brevemente durante a transferência, e Marina sentiu aquela mesma eletricidade de 16 anos atrás percorrer sua pele como fogo líquido. Rafael segurou a bebê com uma delicadeza surpreendente, apoiando a cabecinha com a palma da mão, enquanto a encaixava no braço com naturalidade de quem havia feito aquilo 1000 vezes. Mas havia algo diferente em como ele olhava para aquela criança específica. Marina viu quando ele baixou o rosto, inalando o cheiro característico de recém-nascido, e fechou os olhos por um segundo, prolongado demais para ser apenas profissional. Ela é perfeita, murmurou Rafael, mais para si mesmo do que para Marina. Absolutamente perfeita. Então ele levantou os olhos e encontrou o olhar dela, e havia tanta emoção crua naqueles olhos castanhos que Marina sentiu seu coração pular uma batida. Como você vai chamá-la? A pergunta saiu carregada de curiosidade genuína, como se ele realmente se importasse, como se aquilo fosse mais que um procedimento de preenchimento de ficha médica. Helena, respondeu Marina, sua voz ainda fraca da exaustão. Vou chamá-la de Helena. Ela viu Rafael congelar completamente, o rosto perdendo a cor enquanto processava o nome. Helena havia sido o nome da mãe dele, a mulher que os separara com suas exigências cruéis e preconceito de classe. Marina não havia escolhido aquele nome por causa dele, ou havia. No fundo do coração ferido, ela não tinha certeza de mais nada. Helena, Rafael repetiu, testando o nome nos lábios. Suas mãos apertaram a bebê com mais força, protetoramente, e ele balançou a cabeça como se tentasse afastar memórias dolorosas. É um nome lindo. Ela vai crescer forte e determinada como a avó que nunca conheceu. A voz dele saiu embargada, carregada de significados que Marina não conseguia desembaralhar em seu estado atual. Rafael saiu da sala carregando Helena e Marina ficou sozinha com as enfermeiras que cuidavam dos procedimentos finais. Ela observou a porta por onde ele desaparecera, um medo irracional apertando seu peito. E se ele não voltasse? E se pegasse sua filha e simplesmente desaparecesse, como fizera 16 anos atrás? O pensamento era absurdo, irracional, mas o trauma do abandono passado envenenava qualquer tentativa de lógica. 15 minutos se passaram como horas.
Marina contou cada segundo, seus olhos grudados na porta, as mãos entrelaçadas com tanta força que suas unhas cravaram nas palmas. Quando finalmente Rafael retornou empurrando o berço transparente, com Helena dormindo tranquilamente dentro, Marina soltou um suspiro de alívio tão profundo que as enfermeiras a olharam com preocupação. 2,8 kg, 48 centímetros, reflexos perfeitos, respiração excelente, Rafael relatou com orgulho profissional, enquanto posicionava o berço ao lado da cama de Marina. Ela é uma lutadora. Reclamou alto durante todo o exame, deixando bem claro que não gostou de ser incomodada. Um sorriso pequeno curvou seus lábios, e Marina sentiu seu coração apertar dolorosamente ao ver aquela expressão de ternura genuína. As enfermeiras terminaram de limpar Marina e arrumaram a cama com lençóis limpos, que cheiravam a lavanda e hospitalar. Elas saíram discretamente, deixando instruções sobre os cuidados pós-parto e prometendo voltar em algumas horas. De repente, Marina e Rafael estavam sozinhos pela primeira vez em 16 anos, com apenas o som suave da respiração de Helena preenchendo o silêncio constrangedor entre eles. Rafael puxou uma cadeira e sentou-se ao lado da cama, seus cotovelos apoiados nos joelhos, as mãos entrelaçadas. Ele olhava para Helena com uma intensidade que deixava Marina desconfortável. Parecia haver algo que ele queria dizer, mas não sabia como começar. O silêncio se esticou entre eles, como um elástico prestes a estourar. "Você não tem marido, companheiro?" Rafael finalmente perguntou, ainda olhando para a bebê, evitando os olhos de Marina. A pergunta saiu tentando soar casual, mas Marina ouviu a tensão subjacente em sua voz. "O pai da Helena, ele não está presente?" Marina sentiu a velha raiva ferver em suas veias. "Isso importa para você? Preocupado com a concorrência, doutor?" Rafael finalmente olhou para ela, e havia dor genuína em seus olhos. "Não foi isso que quis dizer, Marina. Eu apenas... Quando vi que você estava sozinha durante o parto, sem ninguém segurando sua mão, pensei..." Ele parou, passando as mãos pelo cabelo em um gesto de frustração que ela conhecia tão bem. Ninguém deveria passar por isso sozinha. "Mas eu passei", Marina disse duramente. "Passei pela gravidez inteira sozinha. Cada consulta, cada enjoo matinal, cada chute da Helena, cada noite de insônia com medo, tudo sozinha, porque o pai dela me abandonou quando descobriu que eu estava grávida." Ela viu Rafael fechar os olhos, como se as palavras a machucassem fisicamente. "Parece familiar, não parece? Homens que abandonam mulheres quando as coisas ficam difíceis." "Marina, eu..." Rafael começou, mas ela o cortou. "Não. Você não tem o direito de me julgar ou de fingir que se importa. Você fez sua escolha há 16 anos. Escolheu sua carreira, sua família, sua vida confortável em São Paulo. Me deixou aqui com o coração despedaçado e nunca, nenhuma única vez em todos esses anos, se deu ao trabalho de ligar, escrever, perguntar se eu estava viva ou morta." "Todos os dias", Rafael disse baixinho, tão baixo que Marina quase não ouviu. "Todos os malditos dias desses 16 anos eu pensei em você. Peguei o telefone centenas de vezes e não tive coragem de discar. Escrevi cartas que nunca enviei. Procurei seu nome nas redes sociais como um adolescente patético tentando encontrar migalhas da sua vida." Marina o encarou, descrente. "Mentiroso. Se tivesse pensado em mim um único dia que fosse, teria voltado. Teria lutado por nós." Rafael se levantou bruscamente, caminhando até a janela, onde a luz fraca da madrugada começava a clarear o céu. "Você acha que foi fácil para mim? Acha que eu não morri um pouco a cada dia longe de você? Então por que foi embora?" Marina gritou, e Helena se mexeu no berço, um pequeno chorinho escapando de seus lábios. Imediatamente Marina baixou a voz, mas a raiva ainda vibrava em cada palavra.
Me diga, Rafael, por que você me abandonou se me amava tanto assim? Ele se virou para encará-la, e havia lágrimas nos olhos dele que Marina nunca esperou ver. Porque eu era um covarde, confessou, sua voz rachando, porque tinha 23 anos e achava que meus pais sabiam o que era melhor para mim. Porque acreditei quando disseram que o amor não era suficiente para sustentar um casamento, que eu precisava de alguém da mesma classe social, alguém que entendesse as pressões da medicina. Ele limpou as lágrimas com raiva. Levei anos para perceber que eles estavam errados, que eu estava errado. Marina sentiu suas próprias lágrimas escorrerem, toda a dor acumulada de 16 anos transbordando de uma vez. Você destruiu minha capacidade de confiar, Rafael. Depois de você, tentei amar outras pessoas, mas sempre havia uma parte de mim que ficava esperando o momento em que iriam embora. E adivinha, Eduardo provou que eu estava certa em não confiar. Ela apontou para Helena. Ele também fugiu quando descobriu sobre ela. Rafael voltou para a cadeira, sentando-se pesadamente. Esse Eduardo é um idiota que não merecia você, assim como eu não merecia. Ele estendeu a mão hesitantemente, tocando a mão de Marina que descansava sobre o lençol. Ela deveria ter puxado, mas estava cansada demais para lutar. Marina, eu sei que não tenho o direito de pedir nada. Sei que te machuquei de uma forma que palavras nunca vão consertar. Mas, por favor, me deixe explicar tudo o que aconteceu nesses anos. Para quê? Marina perguntou cansada. Para que você se sinta melhor? Para aliviar sua culpa? Rafael balançou a cabeça. Não, para que você saiba que nunca te esqueci, que me casei achando que conseguiria amar outra pessoa. Mas o casamento durou apenas 3 anos, porque eu a comparava com você em tudo. Que minha mãe morreu há 2 anos, pedindo desculpas por ter destruído nossa chance de felicidade. Marina ficou em silêncio, processando aquelas revelações. Rafael continuou, sua mão ainda sobre a dela. Voltei para esta cidade não apenas porque meu pai adoeceu. Voltei porque São Paulo nunca foi minha casa. Voltei na esperança insana de que talvez, de alguma forma, você ainda estivesse aqui. Que o destino me desse uma segunda chance que eu não mereço. Helena começou a choramingar, e instintivamente Rafael se levantou e a pegou no colo com cuidado infinito. Marina observou enquanto ele balançava sua filha suavemente, murmurando palavras baixas de conforto. Havia algo na cena que quebrava todas as suas defesas cuidadosamente construídas. Ver o homem que a abandonara, segurando sua bebê com tanta ternura, criava uma confusão de emoções que ela não sabia processar. Ela gosta de você, Marina disse baixinho, vendo como Helena se acalmava nos braços dele. Bebês sentem quando alguém os segura com amor verdadeiro, Rafael respondeu, seus olhos ainda na criança. Então ele olhou para Marina, e havia uma vulnerabilidade crua em seu rosto. Marina, entre uma contração e outra, enquanto eu segurava sua mão e te encorajava, percebi algo que deveria ter percebido há 16 anos. Ele fez uma pausa e Marina sentiu seu coração acelerar perigosamente. O quê? Ela sussurrou. Rafael voltou com Helena para perto da cama e colocou a bebê nos braços de Marina antes de responder. Que nunca vou amar ninguém como amei e ainda amo você. Que eu cometi o maior erro da minha vida quando te deixei partir. E que mesmo que você nunca me perdoe, vou passar o resto dos meus dias tentando provar que mudei. As palavras dele ficaram suspensas no ar entre eles, carregadas de promessas e perigos. As palavras de Rafael ecoavam na mente de Marina como sinos distantes, cada sílaba reverberando em cantos de seu coração que ela havia trancado há muito tempo. Helena dormia tranquilamente em seus braços, alheia à tempestade emocional que acontecia ao seu redor. Marina olhava alternadamente para a filha e para Rafael, tentando processar a confissão devastadora que acabara de ouvir.
16 anos de mágoa brigavam contra um sentimento perigoso que começava a despertar em seu peito. Não pode ser tão simples assim, Marina disse finalmente, sua voz carregada de cansaço e descrença. Você não pode voltar depois de tanto tempo, depois de tanto sofrimento, e achar que algumas palavras bonitas vão consertar tudo. Rafael assentiu, conhecendo cada linha de resistência no rosto dela melhor do que conhecia seu próprio reflexo. Eu sei que não é simples. Sei que palavras não apagam anos de dor, respondeu ele, sentando-se novamente na cadeira ao lado da cama. Mas Marina, olhe para nós agora, você, eu e esta bebê linda. Diga que não sente que o destino está tentando nos dar uma segunda chance. Ele gesticulou suavemente na direção de Helena. De todas as maternidades da cidade, de todos os médicos plantonistas, ela me trouxe até você justamente hoje. Marina baixou os olhos para Helena, que abriu lentamente os olhinhos escuros e fixou o olhar diretamente no rosto da mãe. Naquele momento, algo mágico aconteceu. A bebê esboçou o que parecia um sorriso minúsculo, provavelmente apenas gases, mas que tocou Marina como se fosse a coisa mais significativa do universo. Lágrimas quentes escorreram por seu rosto enquanto ela acariciava a bochecha macia da filha. Ela está sorrindo, sussurrou Marina maravilhada. Olhe, Rafael, ela está sorrindo para mim. Rafael se inclinou para ver melhor, e quando seus olhos captaram aquela expressão angelical no rostinho de Helena, seu rosto se transformou completamente. Todas as defesas profissionais desapareceram, substituídas por uma ternura crua que fez o coração de Marina acelerar perigosamente. É o sorriso mais lindo que já vi, disse Rafael, sua voz embargada de emoção. Sem pensar, ele estendeu o dedo indicador, e Helena imediatamente agarrou com sua mãozinha minúscula, segurando com uma força surpreendente para alguém tão pequena. O momento criou uma conexão visual entre os três que Marina sentiu fisicamente, como se fios invisíveis estivessem amarrando seus destinos de forma irreversível. Ela é forte como a mãe, Rafael murmurou, observando fascinado como Helena não largava seu dedo. Vai crescer sabendo lutar pelo que quer. Marina o observou durante aqueles segundos eternos, vendo não o médico profissional ou o jovem covarde que a abandonara, mas um homem genuinamente tocado pela presença daquela criança. Havia algo na forma como ele olhava para Helena que despertava memórias perigosas de quando eram jovens e sonhavam com os filhos que teriam juntos. Rafael, Marina disse suavemente, interrompendo o transe em que ele parecia estar. Por favor, me conte a verdade sobre esses 16 anos, sobre sua esposa, sobre por que realmente voltou. Preciso entender. Rafael soltou cuidadosamente o dedinho da mão de Helena e se acomodou na cadeira, preparando-se para abrir feridas antigas. Casei com Amanda 3 anos depois que me formei, começou ele, os olhos fixos nas próprias mãos. Exatamente a mulher que meus pais escolheram para mim, filha de médicos, formada em arquitetura, bonita, educada, tudo que uma esposa adequada deveria ser. Sua voz carregava a amargura que Marina nunca havia ouvido antes. Mas, Marina, eu a comparava com você em tudo, na forma como ria, como cheirava, como me beijava. Nada era como você. Marina sentiu um aperto no peito ao imaginar Rafael casado, compartilhando a cama com outra mulher, tentando construir uma família que não incluía ela. E mesmo assim você ficou 3 anos com ela? Perguntou, sem conseguir disfarçar o ciúme que pingava de sua voz. Rafael assentiu tristemente. Tentei ser feliz. Tentei amar Amanda como ela merecia. Tivemos até momentos bons, não vou mentir. Mas toda vez que ela falava sobre ter filhos, eu pensava nos nossos sonhos embaixo do ipê amarelo. Toda vez que ela planejava nossa casa, eu lembrava dos planos que fazíamos juntos.
Ele fez uma pausa, engolindo em seco. Uma noite, depois de fazermos amor, ela suspirou satisfeita e disse que me amava. E sabe o que saiu da minha boca? Marina balançou a cabeça com medo da resposta. Seu nome, Rafael confessou, fechando os olhos como se a memória ainda doesse. Eu disse, eu também te amo, Marina. Amanda nunca me perdoou e eu não a culpo por isso. Nosso casamento morreu naquela noite. Helena começou a choramingar baixinho, como se sentisse a tensão emocional no ar, e Marina automaticamente começou a balançá-la suavemente. Depois do divórcio, me joguei no trabalho como um louco, Rafael continuou. Fiz plantões duplos, triplos, qualquer coisa para não pensar em você. Mas quanto mais vidas eu salvava, mais pensava em como seria salvar vidas ao seu lado, como sonhávamos quando éramos jovens. Ele levantou os olhos para encontrar os de Marina. Sabia que você se formou em pedagogia, que dá aulas na escola municipal? Eu sabia tudo sobre sua vida profissional, Marina. Procurava informações como um stalker patético. Marina sentiu um calafrio subir pela espinha. Como você sabia dessas coisas? Rafael corou ligeiramente. Minha secretária em São Paulo era daqui. Pedi para ela ficar de olho, me contar como você estava. Ela achava que eu era louco, mas me contava mesmo assim. A confissão era ao mesmo tempo tocante e perturbadora. Saber que ele acompanhava sua vida à distância mexia com ela de formas que não conseguia entender. E quando sua mãe morreu? Marina perguntou, curiosa sobre aquela menção anterior. O rosto de Rafael se contraiu em dor genuína. 2 anos atrás. Câncer. Nos últimos dias, ela ficou delirando, falando sobre você. Dizia que havia cometido o maior erro da vida dela ao nos separar. Que você era uma menina boa e que ela destruiu nossa felicidade por preconceito. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dele. Morreu pedindo desculpas por uma coisa que eu deixei ela fazer. Helena havia parado de chorar e agora olhava fixamente para Rafael, como se entendesse que ele estava sofrendo. Marina sentiu algo se quebrar dentro do peito ao ver a conexão inexplicável entre sua filha e aquele homem. Foi por isso que você voltou? Perguntou suavemente. Voltei porque não aguentava mais viver uma mentira, Rafael respondeu, limpando os olhos com as costas da mão. Voltei porque meu pai estava doente e precisava de mim, sim, mas principalmente porque precisava estar no lugar onde você poderia estar, mesmo que fosse só para respirar o mesmo ar. Ele olhou diretamente nos olhos dela. Marina, eu voltei para casa. E casa sempre foi onde você estava. As palavras dele atingiram Marina como um soco no estômago. Casa sempre foi onde você estava. Como ele ousava dizer algo tão lindo e devastador ao mesmo tempo, Helena começou a fazer pequenos ruídos de satisfação, movendo os bracinhos como se estivesse dançando uma música que só ela ouvia. Olhe para ela, Marina disse, tentando mudar o foco da conversa antes que suas defesas desabassem completamente. É como se ela estivesse comemorando algo. Rafael sorriu pela primeira vez desde que entrara naquela sala. Um sorriso genuíno que iluminou todo o seu rosto. Ela está comemorando ter nascido, disse ele carinhosamente. Está feliz por finalmente conhecer a mãe mais corajosa do mundo. Marina sentiu suas bochechas esquentarem com o elogio. Rafael, pare. Não tente me conquistar com palavras doces. Não vai funcionar. Mas mesmo enquanto dizia isso, sabia que estava mentindo. Cada palavra dele estava demolindo sistematicamente as paredes que ela construíra ao redor do coração. Não estou tentando te conquistar, Rafael disse sério. Estou tentando te mostrar que mudei, que aprendi, que se você me der uma chance, uma única chance, vou passar o resto da vida provando que mereço seu perdão.
Helena escolheu aquele momento para soltar um pequeno suspiro de contentamento, como se aprovasse a conversa que acontecia sobre sua cabecinha. Marina olhou para a filha, depois para Rafael, depois novamente para Helena. Naquele momento silencioso, sentiu algo que não experimentava há 16 anos: esperança. Esperança perigosa, assustadora, mas impossível de ignorar. Talvez o destino realmente estivesse tentando lhes dar uma segunda chance. Talvez algumas feridas, por mais profundas que fossem, pudessem cicatrizar com tempo e cuidados suficientes. Mas ainda havia tanto medo, tanta mágoa acumulada. Como confiar novamente em alguém que já havia partido seu coração uma vez? Como arriscar não apenas sua própria felicidade, mas agora também a segurança emocional de Helena? A bebê merecia estabilidade, não a montanha-russa emocional que certamente viria se ela permitisse Rafael de volta em suas vidas. Não sei se consigo, Marina sussurrou finalmente, sendo brutalmente honesta. Não sei se tenho coragem de confiar em você novamente. Não sei se sou forte o suficiente para sobreviver se você me abandonar de novo. Rafael assentiu compreensivo, e na aceitação resignada de seus olhos, Marina viu que ele realmente havia mudado. O jovem arrogante de 23 anos nunca teria aceito uma resposta incerta com tanta graça. 3 horas se passaram desde o nascimento de Helena, e a madrugada dava lugar aos primeiros raios dourados do amanhecer que entravam pela janela da sala de parto. Marina havia sido transferida para um quarto privado onde finalmente podia descansar, mas o sono não vinha. Rafael não havia saído do hospital. Ela o vira pelos corredores, conversando com outros médicos, checando prontuários, mas sempre voltando para verificar como ela e Helena estavam. Agora ele estava ali novamente, sentado na poltrona ao lado da cama, onde Helena dormia no berço hospitalar. Marina observava seus movimentos cautelosos, a forma como ele olhava para a bebê com uma proteção instintiva que a assustava e a comovia ao mesmo tempo. Havia algo de primitivo naquele olhar, como se ele estivesse reconhecendo algo que nem mesmo entendia. Você deveria ir para casa descansar, Marina disse, quebrando o silêncio que se estendia entre eles. Deve ter outros pacientes, outras responsabilidades. Rafael levantou os olhos para ela e havia uma vulnerabilidade crua que fez o coração dela apertar. Não consigo sair daqui sabendo que vocês estão aqui, confessou. É mais forte que eu, Marina. Preciso ter certeza de que estão bem. Marina sentiu as defesas que havia construído durante a noite inteira começarem a ruir diante daquela honestidade brutal. Por quê? Perguntou, sua voz saindo mais fraca do que pretendia. Por que se importa tanto? Somos estranhas para você agora. Você tem sua vida, sua carreira, seus compromissos. Rafael se levantou e caminhou até a janela, observando a cidade despertar lá embaixo. Vocês não são estranhas, disse sem se virar. Helena pode ter acabado de nascer, mas quando a segurei pela primeira vez, senti algo que nunca senti antes, como se... Ele parou, passando as mãos pelo cabelo em frustração. Como se ela fosse minha. As palavras dele atingiram Marina como um raio. Ela não é sua, Rafael, disse com mais dureza do que pretendia. Ela é filha minha e do Eduardo. Você apenas a trouxe ao mundo. Rafael se virou para encará-la, e havia dor profunda em seus olhos. Eu sei disso, sei que não tenho direito nenhum sobre ela. Mas, Marina, quando olho para Helena, vejo você. Vejo a família que poderíamos ter tido se eu não tivesse sido um covarde. Marina fechou os olhos, tentando bloquear as palavras que mexiam com feridas que mal haviam começado a cicatrizar. Pare, Rafael. Isso não é justo. Você não pode aparecer na minha vida no momento mais vulnerável e começar a fantasiar sobre uma família que nunca existiu. Ela abriu os olhos
e o encarou diretamente. Você perdeu esse direito quando me abandonou. Eu sei, Rafael disse baixinho, voltando para a cadeira. Sei que perdi qualquer direito sobre você ou sobre qualquer futuro que poderíamos ter tido. Mas, Marina, olhe para nós três agora. Diga que não sente que há algo maior acontecendo aqui. Helena escolheu aquele momento para se mexer no berço, fazendo pequenos ruídos que fizeram ambos olharem para ela instantaneamente. O que eu sinto não importa, Marina respondeu, mas sua voz traía a incerteza que consumia seu coração. O que importa é o que é melhor para Helena. E eu não sei se ter você por perto é bom para ela. Crianças precisam de estabilidade, não de adultos que fogem quando as coisas ficam difíceis. A acusação cortou Rafael como uma navalha, e ela viu quando ele fechou os punhos para controlar a emoção. Você tem razão, admitiu ele, surpreendendo Marina com sua humildade. Eu fugi quando as coisas ficaram difíceis. Fugi porque era jovem e imaturo e deixei outras pessoas decidirem minha vida por mim. Ele se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Mas, Marina, eu mudei. Esses 16 anos me ensinaram o valor do que perdi. Me ensinaram que amor verdadeiro vale qualquer luta. Palavras são fáceis, Rafael, Marina disse, sentindo lágrimas quentes ameaçarem transbordar. Eduardo também disse palavras bonitas, também prometeu que me amava, e quando descobriu sobre Helena, sumiu como fumaça. Ela tocou instintivamente a barriga ainda dolorida. Como posso acreditar que você é diferente? Como posso arriscar o futuro da minha filha baseada em promessas? Rafael ficou em silêncio por longos minutos, processando as palavras dela. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de uma determinação que Marina nunca havia ouvido antes. Não posso provar com palavras, Marina. Só posso provar com ações. E se você me deixar, vou passar cada dia provando que mudei, que desta vez não vou fugir. Helena começou a chorar baixinho, um choro de fome que fez Marina automaticamente tentar se levantar da cama. Rafael foi mais rápido, pegando a bebê no colo com cuidado infinito e trazendo-a para Marina. Ela está com fome, disse suavemente, ajudando Marina a posicionar Helena para amamentar. Vou sair para dar privacidade. Não, Marina disse rapidamente, surpreendendo a si mesma. Você pode ficar, é natural. Rafael hesitou, mas acabou sentando novamente, desviando o olhar discretamente, enquanto Marina ajustava a camisola hospitalar. Helena se agarrou ao peito da mãe com fome voraz, fazendo pequenos ruídos de satisfação que encheram o quarto de uma ternura inesperada. Ela é perfeita, Rafael murmurou, observando a cena com admiração genuína. Você é uma mãe natural, Marina. Helena é sortuda por ter você. Marina sentiu o coração acelerar com o elogio, mas forçou-se a manter o foco no que realmente importava. Ser mãe é tudo o que sempre quis, confessou. Mesmo nas circunstâncias mais difíceis, Helena é o melhor presente que já recebi. E ela merece ter tudo de melhor na vida, Rafael disse, seus olhos ainda fixos na bebê. Merece ter uma família que a ame incondicionalmente. Merece ter um pai presente, mesmo que esse pai não seja biológico. As palavras dele criaram um silêncio carregado de significados. Marina entendeu a oferta implícita e sentiu seu coração disparar perigosamente. Rafael, começou ela, mas ele a interrompeu gentilmente. Não precisa responder agora, Marina. Sei que é cedo demais, sei que você precisa de tempo para processar tudo isso. Só quero que saiba que estou aqui, que desta vez não vou embora. Mesmo que você nunca me perdoe, estarei aqui se precisar de alguma coisa. Helena terminou de mamar, e Marina a colocou no ombro para arrotar, sentindo o calor pequeno e reconfortante da filha contra seu peito. O coração dela dizia para perdoar, pensou, observando Rafael ajustar delicadamente a mantinha de Helena. Mas as feridas gritavam para fugir.
Como escolher entre a esperança de uma segunda chance e a segurança de manter as paredes erguidas? Preciso de tempo, Marina disse finalmente, sua voz saindo cansada. Preciso processar tudo isso, pensar no que é melhor para Helena. Não posso tomar decisões importantes quando ainda estou emocionalmente abalada pelo parto. Rafael assentiu compreensivo, e novamente ela viu a maturidade que os anos haviam trazido. Todo o tempo que precisar, respondeu ele, levantando-se cuidadosamente. Vou deixar vocês descansarem agora. Mas, Marina, se precisar de qualquer coisa, qualquer hora do dia ou da noite, me ligue. Meu número não mudou em todos esses anos. Ele fez uma pausa na porta, olhando uma última vez para mãe e filha. Obrigado por me deixar fazer parte do nascimento de Helena. Foi o maior privilégio da minha vida. Quando Rafael saiu, Marina ficou sozinha com Helena e com um turbilhão de emoções que não sabia como organizar. O quarto cheirava ainda ao perfume masculino dele, uma lembrança física de sua presença que a fazia questionar tudo o que achava, saber sobre perdão, segundas chances e a coragem necessária para reconstruir uma vida despedaçada. 2 semanas se passaram desde o nascimento de Helena, e Marina estava em casa tentando se adaptar à nova rotina de mãe solteira. O apartamento pequeno agora cheirava a talco e leite, sons de choro e risadas baixinhas preenchendo os cantos que antes ecoavam apenas solidão. Helena havia se tornado o centro gravitacional de sua existência. Cada movimento, cada necessidade da bebê, direcionando completamente sua atenção e energia. Rafael havia ligado todos os dias, sempre no mesmo horário das 8 da noite, perguntando como estavam, se precisavam de alguma coisa. Marina respondia educadamente, atualizando-o sobre o peso de Helena, sobre como estava a amamentação, sobre as pequenas conquistas diárias. Conversas cuidadosas, cordiais, carregadas de tudo que não estava sendo dito. Ele nunca pressionava, nunca pedia para visitá-las, mas Marina sentia a expectativa silenciosa em cada palavra dele. Naquela manhã de sábado, Marina estava dando banho em Helena na banheira pequena quando a campainha tocou. Com Helena no colo, embrulhada na toalha felpuda, ela foi até a porta esperando encontrar o entregador de mercado. Quando abriu, seu coração parou. Rafael estava ali, segurando um buquê de flores amarelas, ipês como aqueles da praça onde se conheceram. Nas mãos dele também havia uma sacola que cheirava deliciosamente a comida caseira. Desculpe aparecer sem avisar, disse ele, ligeiramente constrangido. Sei que você precisa de espaço, mas hoje fez 2 semanas que Helena nasceu, e pensei que talvez vocês merecessem uma comemoração. Marina ficou parada na porta, dividida entre o impulso de convidá-lo para entrar e a voz da razão que gritava para manter distância. Helena escolheu aquele momento para fazer um pequeno ruído de contentamento, como se reconhecesse a voz dele. Ela lembrou de você, Marina disse suavemente, sem conseguir evitar um sorriso pequeno. Toda vez que você liga, ela para de chorar e fica ouvindo. Rafael sorriu de volta, aquele sorriso que costumava desarmar todas as defesas dela. Posso entrar? Prometo que não vou ficar muito tempo. Só queria vê-las, ter certeza de que estão bem. Marina hesitou por alguns segundos que pareceram eternidade. Depois se afastou da porta. Entre, disse levando Helena para o sofá. Mas ela precisa terminar o banho primeiro. Rafael a seguiu até a sala, olhando ao redor do apartamento com curiosidade discreta. Era a primeira vez que ele via onde ela morava, como havia construído sua vida longe dele. Móveis simples, mas aconchegantes. Estante cheia de livros, fotografias de Marina com seus alunos na escola. Uma vida inteira que ele não havia testemunhado. Vou deixar as flores na cozinha e esquentar a comida, ofereceu Rafael, movendo-se com cuidado pelo espaço dela. Fiz lasanha. Lembrei que era seu prato favorito.
Marina sentiu o coração apertar. Depois de 16 anos, ele ainda lembrava detalhes assim. Terminou de vestir Helena enquanto os aromas familiares da lasanha enchiam o apartamento, trazendo memórias de jantares íntimos que compartilharam quando jovens. Quando voltou à sala, Rafael havia arrumado a mesa pequena com 2 pratos e colocado as flores em um vaso improvisado. Helena estava em seus braços, olhando fixamente para ele, com aquela concentração séria que bebês têm quando estudam rostos. Ela cresceu, observou Rafael, tocando delicadamente a mãozinha de Helena. Está mais rosadinha, mais esperta. O pediatra disse que ela está se desenvolvendo perfeitamente, Marina respondeu, sentando-se à mesa. Ganhou 400 gramas desde que nasceu. Eles comeram em um silêncio confortável, Helena dormindo tranquilamente no colo de Rafael. Marina observava a naturalidade com que ele segurava sua filha, como se tivesse feito aquilo toda a vida. Era perigosamente fácil imaginar aquele cenário como rotina. Marina, Rafael disse finalmente, sua voz cuidadosa. Sei que disse que me daria tempo, e não quero pressioná-la, mas preciso te contar uma coisa. Marina sentiu o estômago se apertar, preparando-se para alguma revelação que mudaria tudo novamente. Recebi uma proposta para trabalhar em um hospital em Porto Alegre. Um cargo importante, bem remunerado. O mundo de Marina parou. Você vai embora de novo? Perguntou, odiando como sua voz saiu pequena e machucada. Rafael balançou a cabeça rapidamente. Não, Marina, recusei a proposta. Disse que não tinha interesse em sair da cidade. Ele a olhou intensamente, porque desta vez eu escolho ficar, escolho lutar pelo que quero, em vez de fugir quando as coisas ficam complicadas. Marina sentiu lágrimas queimarem seus olhos. E o que você quer, Rafael? A pergunta saiu carregada de medo e esperança em partes iguais. Rafael transferiu Helena cuidadosamente para o carrinho ao lado da mesa e se aproximou de Marina, ajoelhando-se ao lado de sua cadeira. Quero você, disse simplesmente, segurando as mãos dela entre as suas. Quero reconstruir nossa história, página por página, até que você confie em mim novamente. Quero ser o homem que Helena vai chamar de pai, mesmo que não seja biologicamente. Quero acordar todos os dias ao lado de vocês duas e me esforçar para merecer essa segunda chance que o destino nos deu. As lágrimas de Marina finalmente transbordaram. Como posso ter certeza de que você não vai embora de novo quando as coisas ficarem difíceis? Como posso arriscar o coração de Helena, que já te ama, sem nem saber quem você é? Rafael apertou suas mãos com ternura. Porque desta vez eu entendo o que realmente importa, respondeu, sua voz firme e convincente. Perdi você uma vez por covardia e passei 16 anos pagando por esse erro. Não vou cometer o mesmo engano 2 vezes. Marina, eu te amo. Amo você e amo Helena como se ela fosse minha filha biológica. Se você me der uma chance, vou passar o resto da vida provando que mereço vocês duas. Marina olhou para Helena, dormindo no carrinho. Depois para Rafael, ajoelhado ao seu lado, com os olhos brilhando de esperança e determinação. No fundo do coração, sabia que já havia tomado sua decisão há dias. A forma como ele cuidara dela durante o parto, como olhava para Helena, como ligava religiosamente todos os dias. Ações valiam mais que palavras. Vai ser difícil, disse finalmente, vendo o rosto dele se iluminar. Vai demorar para eu confiar completamente. Vou ter medo, vou questionar suas intenções, vou ser difícil às vezes. Rafael sorriu, aquele sorriso que ela amava desde os 19 anos. Vou estar aqui para cada medo, cada dúvida, cada momento difícil. Desta vez, Marina, vou ficar. Helena escolheu aquele momento para abrir os olhos e olhar diretamente para eles, como se aprovasse a decisão. Rafael se levantou
e beijou a testa de Marina suavemente. Um beijo cheio de promessas e recomeços. Obrigado por me dar uma segunda chance, sussurrou contra sua pele. Obrigada por voltar, Marina respondeu, finalmente permitindo que a esperança vencesse o medo. Talvez algumas histórias de amor precisassem ser escritas 2 vezes para ficarem perfeitas. Talvez o destino realmente soubesse o que fazia quando trouxe Rafael de volta, justamente no momento em que Helena chegava ao mundo. Enquanto os 3 ficavam ali, abraçados na sala pequena, que agora parecia grande o suficiente para conter todos os sonhos que haviam perdido e recuperado, Marina entendeu uma verdade simples. Às vezes, o destino escreve a história que o coração nunca conseguiu esquecer. E dessa vez, ela estava pronta para acreditar em finais felizes e recomeços impossíveis que se tornam realidade quando 2 pessoas escolhem lutar pelo amor, em vez de fugir dele.